Olá, bom dia. Tem aluno aí para fazer correção de PET? Bom, vamos agora para o volume 6 do Plano de Estudo Tutorado, semana 4. Nós estamos começando a última semana do PET, segundo ano. Vamos fazer agora a correção do PET de língua portuguesa. Bora lá? Bom, PET Língua Portuguesa continua com escrita compartilhada e autônoma e oralidade e análise linguística. Vamos trabalhar essa semana com linguagem, construção dos textos, experimentos, entrevistas, verbete e enciclopédia. Nós vamos trabalhar aqui, gente, com entrevistas, tá? Agora, página 17. Deixa eu ver. Página 18, tem um texto bem grande aqui, vamos ler rapidinho. Leia a entrevista abaixo com a ajuda de um adulto de sua família. Crianças pré-históricas. Nia e Aur são irmãos com uma rotina diferente. No lugar da escola, aprendem com os mais velhos, ou seja, eles não iam para a escola, eles aprendiam em casa com as pessoas mais velhas do lugar onde eles moravam. Entre as atividades do dia, caçam, capturam peixes e trabalham com couro. Parece estranho? É que Nia e Aur viveram há 10 mil anos atrás. Eles fazem parte do romance infanto-juvenil Meninos da Planície, sexto livro do paleontólogo Castor Cartelli. O enredo mistura passado, presente e pesquisa para mostrar a vida na pré-história. Nesta entrevista, Castor explica como conseguiu contar uma história que envolve o trabalho de paleontólogos e arqueólogos para conquistar jovens leitores. Criança Hoje Ciência. Isso aqui é a revista, que está fazendo a entrevista, com o autor. Crianças como Nia e Aur não iam para a escola. Que tipo de conhecimento era necessário há 10 mil anos? O Castro está respondendo. No livro, um senhor cuidava deles e ensinava diversas coisas, como curar o couro, produzir adornos, fazer fogo. Os meninos iam à caça e as meninas pegar pequi. Essa era a escola deles, aprender com os mais velhos. Ciência hoje criança, fazendo a pergunta outra vez. Como era a casa de uma criança de 10 mil anos atrás e a família? O Castor aqui responde, que ele está sendo entrevistado. Parece que todos viviam em comunidade, criavam abrigos na entrada de grutas ou paredões, construíam um teto meio primitivo, mas dava para quebrar o galho. Eram espécies de pequenas aldeias. A revista Ciência Hoje Ciência pergunta outra vez. A vida era mais curta naquela época? Cássio está respondendo. Ah, sim, existem inúmeros registros de cárie e falta de dentes. Uma pessoa de 40 anos de idade era muito, muito velha para os pradões daquela época. Hoje, uma pessoa de 40 anos é considerada nova ainda. Naquela época, já era uma pessoa idosa com 40 anos. Lá as pessoas não viviam igual hoje, viviam 80, 90 anos não, né, gente? Acho que eu parei aqui. Ciência Hoje Criança perguntou outra vez. Quais eram os principais perigos? O Castor, que é o entrevistado, responde. Primeiro eram as doenças, os acidentes e os problemas com infecções e feridas. Os animais representavam um perigo menor. Eles sabiam como se defender. Aquelas pessoas só enfrentariam animais de que podiam se proteger com a tecnologia que tinham. Afinal, elas não eram burras, né, gente? Tinha animal perigoso, então elas tentavam se proteger, escondendo desses animais perigosos, né? Onde que eu parei? Ciência Hoje Criança pergunta outra vez. Os personagens pré-históricos do livro conversam entre si. Como era a comunicação entre os humanos daquela época? Cássio responde. Provavelmente a linguagem humana surgiu há 1,2 milhões de anos atrás. Eram sons limitados e menos diferenciados. Pelos esqueletos de 10 mil anos, podemos dizer tranquilamente que os homens... Deixa eu ver a página 19. Que os homens daquela época tinham uma linguagem próxima da nossa. Ela não tinha o refinamento que tem hoje, mas servia para comunicação. Ciência Hoje Criança, que é uma revista, pergunta. Qual é a semelhança entre estudar o passado e contar a história? Castor responde. A arqueologia se dedica ao estudo do passado da humanidade.
A arqueologia é estudar o passado. A paleontologia analisa outras espécies de animal, vegetal e mineral de tempos remotos. Eu quis fazer uma mistura desses dois campos para crianças. Para isso, criei um arqueólogo e um amigo que visita no laboratório. Esse homem está estudando demais e de vez em quando ele dorme e tem sonhos com o passado. O pesquisador estuda dados concretos. No livro, eu procurei uma narrativa ágil e imaginativa. Ele está contando o personagem do livro. O arqueólogo, que é quem estuda o passado, pensa até dormir, sonha e eu conto esses sonhos na história. Por exemplo, eu menciono alguns colares de dentes no livro, mas como os dentinhos eram furados, ele sonha que um dos personagens usou uma ferramenta feita com cristal de rocha. Nos sonhos, os meninos da planície, Nia e Aur, são irmãos. Como ele sabe sobre o parentesco, o pesquisador enviou para o laboratório e pelo DNA sabe que eram parentes. Aqui ele contando um trecho do livro dele, tá? Depois desse texto bem grande, gente, nós temos o glossário. Para que serve o glossário? Falar o significado de algumas palavras que tem no texto. Tem paleontólogo, a pessoa que ocupa de paleontologia, que estuda o passado dos homens. Paleontologia é uma ciência que estuda os fósseis, animais e vegetais que viveram no passado. Pré-história, período de tempo que na história da humanidade corresponde ao momento que antecede a invenção da escrita e a utilização dos metais, idade da pedra. Então, pré-história é muito, muito, muito antigo, né? Arqueólogo, pessoa que cultiva arqueologia, né, que estuda o passado. Arqueologia, ciência que estuda monumentos e vestígios de civilizações antigas, coisas do passado. DNA, sigla do inglês que se refere ao ácido desoxirribonucleico, ácido nucleico, que está repleto de fósforo e desoxirribose, ADN. Então, aqui o glossário, ele vem para explicar alguns termos do texto, tá certo? Agora, nós vamos para a página, posso tirar esse, página 20. A entrevista que você acabou de ler ou ouvir possui todas as características que este gênero geralmente possui? Marque as características que você encontrou nessa entrevista. Eu marquei todas, porque esse texto aqui, nossa, tem tanto texto, tem tanta folha, o meu ficou fora de ordem. Aqui. Esse texto aqui tem título ou manchete. Aqui o título é manchete. A apresentação do entrevistado ou do assunto em questão. Aqui ele apresenta o entrevistado, qual que vai ser o assunto. Tem perguntas e respostas? Tem perguntas e respostas. Então, por isso, eu marquei todos, porque tudo isso aqui tem nesse texto que eu acabei de ler. Produção textual, oral e escrita. Na semana 1 deste PET, volume 6, você estudou sobre o e-mail. Você viu que hoje em dia, com os meios digitais de comunicação, as cartas pessoais manuscritas estão sendo substituídas pelos e-mails, mensagens de telefone, celular e redes sociais. Você já escreveu ou conhece alguém que escreveu uma carta pessoal manuscrita e enviou pelos correios? Manuscrita é escrever à mão. Já recebeu cartas manuscritas? Vamos utilizar esse assunto para planejar e executar uma entrevista em família. Vamos lá? É hora de produção de texto. Você vai convidar uma pessoa mais velha da sua família para dar uma entrevista e contar suas experiências com trocas de cartas pelos correios. Letra A. Pense nas perguntas que você fará. Descobrir os motivos e as situações que levaram a pessoa a escrever cartas. Saber para quem essa pessoa costumava escrever cartas, de quem recebia cartas. Saber sobre a emoção de receber e enviar cartas. Letra B. Você vai registrar nesse espaço aqui as perguntas que irá fazer no espaço abaixo. Você vai chamar alguém mais velho da sua casa que já recebeu carta e você vai fazer uma entrevista, igual o texto que tem lá, entrevista. Aqui é uma entrevista. CHC é a revista Ciência Hoje Criança, que está entrevistando o Castro, que escreveu esse livro. A revista faz a pergunta, que está em negrito, e o Castro responde. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Eu escrevi aqui é para você escrever as perguntas que você vai fazer para o entrevistado. Não precisa colocar a resposta aqui, não. É só a pergunta que você vai fazer para o entrevistado. Eu coloquei umas ideias aqui. Você não precisa seguir as minhas, você pode colocar outras, tá? Essas aqui são sugestões. Você pode perguntar para a pessoa: você já escreveu cartas? Qual era o assunto das cartas?
Para quem você enviou as cartas? Você recebeu cartas da pessoa para quem você enviou? Sente saudades de enviar ou receber cartas? E outros mais se você quiser. Isso aqui são sugestões. Você pode colocar essas aqui, mas você também pode escolher as perguntas que você vai fazer. Agora, a última página é a 21, aqui. Depois de elaborar as perguntas que serão feitas, você irá fazer as perguntas para a pessoa entrevistada. Se quiser e for possível, você pode pedir autorização ao entrevistado para gravar ou filmar a entrevista. Dica: não se esqueça de respeitar a vez de falar, utilizar tratamento adequado ao se dirigir ao entrevistado, como você, senhor, senhora. Durante a entrevista, faça uma pergunta por vez. Ouça o entrevistado com atenção e sem interrupções. Faça outras perguntas a partir das respostas para incentivar o entrevistado a falar mais sobre o assunto. Falar em tom de voz e ritmo que todos possam ouvir e entender. Peça ao entrevistado que repita algumas informações que você não entendeu ou que tenha curiosidade de saber mais. Peça mais explicações sempre que tiver dúvidas. Use um registro mais formal, pois você estará falando com uma pessoa mais velha e em uma situação na qual o objetivo é obter informações claras e precisas, diferente de uma conversa informal com amigos. Dica: após a entrevista, não deixe de agradecer a disponibilidade do convidado em atender seu convite e comentar o quanto as informações foram interessantes. Se o entrevistado tiver autorizado e for possível, que tal enviar o vídeo ou áudio da sua entrevista para seu professor ou professora presencial? Bom, gente, aqui nós encerramos o PET Língua Portuguesa, que veio bem grande, com texto bem grande. Peça ajuda a alguém para ler e que veio trazendo entrevista. Entrevista é quando eu faço uma pergunta para alguém e alguém vai me responder, tá? Faça com capricho, atenção, tchau e até o próximo.